A paz do Senhor, queridos professores do nosso programa de educação cristã continuada, o nosso PEC-TEAM, a nossa escola dominical para adolescentes e pré-adolescentes. Me chamo Marli Ferreira e estamos como professora da classe dos adolescentes, que justamente é a lição que nós vamos estar abordando hoje, de lição de número 5. Então, vamos lá para a nossa pré-aula. A lição de número 5, professor, ela tem como tema Cristo é o número 1. O nosso versículo-chave, para que o aluno ele possa até memorizar esse versículo, está lá em Colossenses, capítulo 1, e o versículo 15, que diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A nossa verdade prática, ela diz assim: Jesus, ele é o centro de tudo, da criação, da igreja e da nossa salvação. E o livro de estudo para você estar durante a semana estudando é o capítulo 1 da carta aos Colossenses. Como nós já falamos na aula passada, nós finalizamos aqui a carta de Filipenses, tá? Finalizamos a carta de Filipenses e hoje vamos estar iniciando a carta aos Colossenses. E é bom nessa hora também você, professor, pedir para o seu aluno para eles pegarem as suas Bíblias e justamente procurarem essa carta na Bíblia, né? Porque justamente é o que nós vamos estar estudando a Bíblia, a palavra de Deus. Peça para eles procurarem lá no Novo Testamento essa carta aos Colossenses, que vamos estar iniciando hoje. E você vai, nesse momento, também já apresentar a carta, falar que ela tem 4 capítulos, que o capítulo 1, ele tem 29 versículos, que o capítulo 2 ele tem 23 versículos, o capítulo 3 ele tem 25 e o capítulo 4 tem 18 versículos. Então, é até bom ele mesmo também pegar a Bíblia manusear para ter intimidade e ele também aprender a procurar na sua Bíblia o livro e os capítulos e os versículos, porque tem aluno que tem dificuldade de saber aonde fica os livros, né? Muitas vezes ele está procurando o livro do Antigo no Novo, né? Então é bom sempre eles mesmos praticarem esse sala. Você pedir para eles procurarem na sua Bíblia as referências quando você solicitar para eles em classe, tá, professor? Então, vamos lá. Os objetivos da lição de hoje, professor, são ensinar, mostrar e reforçar. Ensinar o contexto da carta e o propósito da exortação de Paulo. Mostrar como a fé verdadeira resulta em maturidade e gratidão. E reforçar que Jesus é supremo e suficiente em tudo. Então, esses são os objetivos da lição de número 5. E o aluno ele precisa sair da classe, da sala de aula, entendendo esses objetivos. Tá, professor? Não fique a dica que está também na sua revista, na parte final, que é na folha branca, no final de cada lição, sugere que você escreva a palavra centro. Vai estar aparecendo aí no slide da tela do vídeo. Você prepare essa palavra centro e coloque escreva lá no meio do quadro. Faça um círculo, coloque lá a palavra centro. E você vai fazer uma pergunta para o seu aluno. O que está no centro da sua vida hoje? Vocês peça para eles refletirem o que está no centro da vida deles hoje. Aí eles esperem eles darem resposta. Muitos vão falar, os meus estudos. Uns vão falar assim, eu quero ir para a faculdade, eu quero viajar. Então, geralmente eles têm muita coisa na mente deles, né? Então você vai esperar eles falarem o que está no centro da vida deles hoje. Aí você vai ouvir eles, você vai anotar as respostas ao redor da palavra centro e depois você vai dizer
Hoje vamos ver como Paulo nos mostra que Jesus deve estar no centro da nossa fé, da nossa vida e de tudo o que fazemos. Aí você vai apresentar o outro slide com, em vez de colocar centro no círculo, você vai colocar Jesus. Ele é o centro de tudo em nossas vidas, tá bom? Essa é uma dica para você interagir com o aluno para poder introduzir a lição. Mas também eu vou sugerir uma dinâmica também, que se você não quiser fazer o Fique a Dica, você pode fazer uma dinâmica, que também ela tem tudo a ver com a lição de hoje, tá? Você vai aparecer no slide aí os materiais que vão ser necessários para você fazer essa dinâmica com os seus alunos. Você vai escolher. Ou você fica com o que o que a lição ela pede para você ter esse bate-papo com os seus alunos, ou você faz essa dinâmica. Você vai precisar de alguns papéis, e nesses papéis você vai escrever alguns objetivos, que às vezes as pessoas têm, né, para alcançar algo. Aí você pode colocar casamento, aí TSD, é tempo a sós com Deus. Você pode colocar um objetivo de alguém ter uma casa, é a faculdade, é o ministério, focar nos estudos, e você também pode, de acordo com a necessidade da sua classe, você pode colocar outras palavras como objetivos. Então, você vai precisar de folha de papel, caneta para escrever justamente isso, essas palavras, tá? Aqui, você vai precisar de um copo descartável, vai precisar de barbante, tá? Como vai funcionar essa dinâmica? Você vai fazer um furinho aqui, ó, no fundo do copo. Aí você, que vai ser o professor, você vai colocar esse lado aqui para o aluno, ele vai segurar de um lado, e você vai segurar, o professor vai segurar da outra ponta do barbante. E eles vão, tanto você, professor, quanto o aluno que for escolhido na hora para fazer esse método da dinâmica, também vai esticar do outro lado da ponta do barbante. E você vai estar com esses papéis na mesa lá. Aí, quando você chamar o aluno, você vai falar assim: qual é o seu objetivo hoje? Que você quer alcançar? Pode ser que o aluno tenha vários que esteja aqui, mas peça para ele escolher naquele momento apenas um. Aí vamos supor que ele escolha aqui, focar nos estudos. Aí você, professor, que vai estar segurando a ponta do fio aqui, do barbante, você vai segurar aqui, ó. O objetivo do aluno é esse aqui, ó, focar nos estudos. Aí você vai pedir para ele esticar do outro lado, lá, o barbante, e você vai falar para ele. Aqui você já traçou o seu objetivo. O seu objetivo aqui é focar nos seus estudos. Está aqui a reta já, você traçou. Agora você vai se esforçar para alcançar o seu objetivo. Então, o que ele vai fazer? O fio vai estar aqui, olha, esticado. Como é que ele vai se esforçar? Ele vai estar soprando assim, ó, professor. Até ele chegar aqui, ó, no objetivo que ele escolheu, que era o quê? Focar nos estudos. Então, ele alcançou o objetivo. Então, o que é que você vai nessa hora falar para ele? Você sabendo onde quer chegar, basta você se esforçar. A vida também ela é assim. Saiba onde você quer chegar e comece a se esforçar e, principalmente, buscar a Deus, pois Ele é o centro de tudo. Ele é o número 1 em nossas vidas. Ou seja, eles vão se esforçar, mas colocando sempre o quê? Deus, Jesus, no centro das suas vidas, aí eles vão alcançar aquilo que eles precisam, tá? Então, aí você vai fazer isso com os outros alunos também que vão estar escolhendo aqui, aí cada um vai se esforçar para alcançar o seu objetivo. Então, essa aqui é uma dinâmica bem interessante que vocês vão interagir e eles vão estar falando que eles o desejo, os objetivos dele. Aí você vai depois aproveitar esse momento
para falar sobre algumas coisas. Você vai ter um bate-papo com eles para falar sobre algumas coisas que muitas vezes podem tirar o foco deles, de Jesus como centro da vida deles, que no caso acontece muito. É que aproveita a oportunidade para conversar com os alunos sobre doutrinas estranhas, modismos espirituais e distrações religiosas. Hoje acontecem muitos falsos ensinos e muitas falsas doutrinas dentro da igreja, né? E muitas vezes isso distrai os nossos adolescentes, né? Modismos espirituais. Muitas vezes festinha rave gospel. São distrações religiosas que tiram os adolescentes do foco, que é justamente o caminho certo que eles têm que seguir, né? E mostrando como a centralidade de Cristo precisa ser o fundamento da fé. Reforce que a maturidade espiritual ela vem de conhecer Jesus e não experiências extras como essas que eu citei, que vai estar também aqui no slide do vídeo para você estar vendo o esboço, tá? E não de experiências extras, ou seja, o que são experiências extras? É o que não está na Bíblia. O que não está aqui não vai edificar a vida dos adolescentes, tá? Então, é importante você ensinar que o que eles precisam seguir tem que estar baseado na palavra de Deus. Aí, mediante isso, aí você vai introduzir justamente a lição, porque a lição ela tem tudo a ver com o que nós falamos nessa dinâmica aqui, tá? Então, vamos lá para a introdução. Se pudéssemos resumir a carta aos Colossenses em um outdoor, nele estaria escrito: Jesus é o centro de tudo. Vai estar aparecendo aí o slide para você ver. Então, o Espírito Santo usou Paulo para rebater umas ideias erradas que estavam surgindo na igreja e mostrar que Cristo manda real em tudo e em todos. Esta carta é uma aula sobre a supremacia e importância de Jesus. Então, olha aí. Ler Colossenses é como receber um lembrete forte. Não existe vida plena em Jesus, sem Jesus no centro. Ou seja, não existe uma vida plena sem Jesus no centro. Então, ele precisa estar no centro das nossas vidas, das várias escolhas que nós fazemos. Ele precisa ser o centro de tudo. Tá bom, professor? Então, você vai estar passando isso para os seus alunos. Tópico 1 é a parte do o que vamos estudar. Aí tem o tópico 1 que fala sobre o panorama da carta. Tá? Os itens que nós vamos estar estudando é quem, quando e onde. Quem, quando e onde. O segundo item, conhecendo os colossenses. E o terceiro item, um papo estranho rolando. No item 1, professor, aqui nós vamos estar conhecendo quem foi que escreveu a carta de Colossenses, né? Aqui aparece no item 1 que foi Paulo e Timóteo, ele foi o seu secretário. Em alguns momentos Timóteo ele ajuda, mas você vê sempre no final que Paulo ele faz a sua assinatura final, saudando, né, o povo a quem ele escreve a carta, tá bom? Então, Paulo e Timóteo, os mensageiros dessa carta de Paulo aos Colossenses, quem foi que levou a carta para o povo de Colossos? Foi Tíquico e Onésimo. Eles que foram os mensageiros e levaram essa carta ao povo de Colossos. Até porque Paulo ele estava em Roma, ele estava preso em Roma. Então ele não podia ir. Essa carta de Colossenses também ela é conhecida como a carta da prisão, assim como a de Filipenses, tá? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon são cartas da prisão, ou seja, Paulo escreveu estando preso, tá? Então, essa é uma curiosidade bem interessante. No item 2 desse tópico 1, conhecendo os Colossenses, aqui nós vemos que a igreja de Colossos, ela ficava na Ásia Menor, hoje na atual Turquia, tá?
A igreja de Colossos ela foi fundada por Epáfras, tá? Provavelmente Epáfras, ele teria se convertido na época em que Paulo estava em Éfeso, quando ele passou lá um tempo lá, uns 3 anos, e, e ali Epáfras tenha se convertido, tá? A cidade de Colossos, ela vivia um tempo de decadência, professor. Mas foi para essa igreja que Paulo escreveu sem conhecer o povo que lá vivia. Então, mesmo naquela situação ali, Paulo preso, ele soube que havia um povo ali que estava buscando a Deus, estava se fortalecendo na fé e estava se expandindo. Ele não, ele não viu o povo ali pessoalmente, ele nunca visitou aquela cidade, mas ele se interessou por aquele povo quando soube que aquele povo estava também levando a palavra de Deus para muitas pessoas, né? Então ele se alegrou em saber que ele tinha um povo que fazia parte do reino de Deus, tá? Epáfras foi até Roma pedir ajuda a Paulo. O povo de Colossos ele estava sendo bombardeado, né, por algumas coisas assim erradas. Era uma mistura maluca de regras judaicas com filosofias esquisitas, cheias de papos sobre anjos, forças cósmicas e sabedorias secretas. Então, tudo isso, de uma certa forma, estava sendo ali um empecilho para o povo de Colossos, né? Então, Epáfras, preocupado ali com o crescimento do povo espiritual, ele foi pedir ajuda para Paulo ajudá-lo, mesmo estando longe. No item No item 3, ainda fala assim, que esse papo estranho rolando, diz assim, olha, tudo isso estava distorcendo a verdade do evangelho. Ele lembra que não existe plus. Hoje tem várias coisas, né, que quando se cria, coloca no final a palavra plus, que significa algo a mais ou uma vantagem. Então, aí Paulo ele fala assim, olha, ele lembra que não existe plus na genuína mensagem de salvação. Se Jesus não for suficiente, tem algo muito errado. Então, nós precisamos aconselhar nossos adolescentes que se eles estiverem em um local onde se diz pregar a palavra de Deus e Jesus não for o centro, Jesus não for o suficiente naquele lugar, então tem alguma coisa errada, né? Então, ali não é o evangelho genuíno da palavra de Deus. São coisas extras criadas por homens, né? Como está falando aqui, filosofias humanas esquisitas. Então, isso não vem de Deus. Então, é bom você estar aconselhando também nessa área os seus alunos, tá, professor? O tópico 2 ele diz assim: ajustando a rota. O item é cheio de elogios. 2, orar é prioridade. E 3, a liberdade real. Tá? Então, no cheio de elogios, Paulo ele agradece a Deus pelo povo de Colossos. Como eu falei lá no começo, né, como ele ficou sabendo ali que ali havia um povo, ele se alegrou em saber que tinha um povo ali que estava buscando estar diante de Deus com o coração cheio de fé e sinceridade, né? Então, por que ele agradece a Deus pelo povo de Colossos? Sabe por quê, professor? Eles estavam mandando muito bem. Por quê? Eles tinham fé em Jesus, eles tinham amor pelas pessoas, amor pelas almas, e eles também tinham esperança firme no que viria. Então, não era só o esforço do povo, mas o mover do Espírito Santo na vida deles. Ou seja, estavam sendo guiados, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo preso, Paulo mostra o coração de pastor de verdade. Se importa com os colossenses e ora por eles com carinho, mesmo sem conhecê-los pessoalmente. Então, olha aí, Paulo se importando com aquele povo, né, professor? Então, no item 2, orar é prioridade. Paulo ora pelos colossenses. Então, como é que Paulo ele ora? Ele pede algo ao povo de Colossenses. Ele pede que o povo conhecesse a vontade de Deus
ele ora pedindo para que aquele povo tenha discernimento espiritual, ele ora para que aquele povo ele viva de forma santa, ele ora para que o povo de Colossos dê frutos que honrem a Deus, ora também para que eles possam andar com força do alto e também ora para que eles possam manter o coração alegres e gratos sempre. Então, essa foi a oração de Paulo pelo povo de Colossos, tá? No item 3 do tópico 2, nos diz assim, né? A liberdade real. Assim como Deus tirou o povo do Egito, olha aí, é só lembrar lá do que aconteceu lá no Antigo Testamento. Assim como Deus tirou o povo do Egito, Jesus nos libertou da escravidão do pecado e do domínio de Satanás. Olha aí esse paralelo que ele faz entre a libertação do povo do Egito. Assim como ele fez o povo libertando o povo, tirando o povo lá do Egito, Jesus nos libertou da escravidão do pecado e do domínio de Satanás, né? Ele tirou a gente da lama e firmou nossos passos numa nova vida. Foi o maior resgate da história. Olha aí, foi o maior resgate da história, professor. De inimigos de Deus, nós passamos a ser filhos amados de Deus. Olha aí, antes inimigos de Deus, agora somos filhos amados de Deus. Ou seja, né? Agora fazemos parte do reino de Jesus, com direção, proteção e propósito. Ele nos guia, ele nos protege e ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Então, esse foi o item 3 do tópico 2. Agora, vamos para o tópico 3. Sem Jesus não dá. Item 1, ele começou tudo. Item 2, ele está no comando. E o item 3, 100% engajado na reconciliação. No item 1, a declaração de Paulo sobre quem Jesus é. Olha aí, Paulo fez uma grande declaração sobre quem é Jesus. Foi que ele declarou que ele é a imagem do Deus invisível e o dono de tudo. Essa foi a declaração que Paulo fez para dizer quem é Jesus. Quando Paulo chama Jesus de primogênito da criação, ele não está dizendo que Jesus que ele é parte que ele foi criado, não. Jesus não é parte da criação. Ele é o criador, sustenta tudo e está acima de tudo. Então é importante você explicar, né? Quando Paulo ele fala aqui, ele tem que explicar direitinho, porque Jesus não foi criado. Ele já existia. Então, ele foi o criador e sustenta tudo e está acima de tudo. Então, é importante você falar para o seu aluno isso, tá? No item 2, ele está no comando. Como foi falado lá na verdade prática, Jesus é o centro de tudo, da criação, da igreja e da nossa salvação. E você vai ver justamente isso aqui. Ele é o centro da criação, da igreja e da nossa salvação. Primogênito entre os mortos. Ele foi o primeiro a vencer a morte para nunca mais morrer. Olha aí, professor, isso é também muito interessante. Quando Paulo chama Jesus de primogênito da criação, não está dizendo que ele foi criado. É que na Bíblia o primogênito era o que tinha autoridade e herança especial. Ou seja, Jesus não é parte da criação. Ele é o Criador, sustenta tudo e está acima de tudo, né? No item 2, ele está no comando. Depois de mostrar que Jesus manda no universo, Paulo lembra que a igreja está incluída nisso. Jesus ele é o fundador, líder e dono do corpo que somos nós. Ele cuida de perto da gente. Tanto que perseguir a igreja é bater de frente com o próprio Jesus. É só lembrar do próprio Paulo, quando ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, ele estava perseguindo a igreja. Mas quando ele teve enquanto ele percebeu que não era isso que ele estava fazendo, ele estava perseguindo o próprio Deus, né? Então ele entendeu isso e seguiu o caminho certo, tá?
Então, Paulo também diz que Jesus é o primogênito entre os mortos, ou seja, foi o primeiro a vencer a morte para nunca mais morrer. E por causa dele a gente tem nova vida. O item 3 fala aqui, ó. Quando o pecado entrou no mundo, tudo foi afetado. Aí você vai ver aqui no slide que o mundo, né, que é a criação, e é quando esse pecado ele entra no mundo, ele afeta, ele fica bagunçado e também sofre por causa do pecado, tá? Mas isso não quer dizer, aí vem aqui, ó, por isso Jesus morreu para reconciliar todas as coisas, não só as pessoas. Então, Cristo, ele foi crucificado para nos reconciliar novamente, tá? Então, a salvação é para quem crê. Salvação é para quem crê, tá? Quem não crê já está condenado. Aquele que rejeita já está condenado, tá, professor? Então, ou seja, quem rejeita será julgado. No fim do capítulo, Paulo chama a gente para ficar firme na fé e levar o evangelho adiante, ajudando outros a conhecerem Jesus de verdade. No final, nada que a gente faz por Deus é em vão. Quando você coloca ele no centro, nada que você faz é em vão. Ele é com você. Então, mandando a real, professor, Jesus é o motivo de tudo fazer sentido na nossa vida e no universo inteiro. É nele que tudo se encaixa e ganha propósito, de verdade. Então, bora se alegrar com essa verdade incrível. Com Cristo, nada é por acaso. Então, que os seus alunos eles possam entender isso e ter Jesus como centro da vida deles em todas as áreas que eles forem fazer suas escolhas. Que Jesus possa ser o centro na vida deles, tá, professor? Responde aí. A pergunta de hoje é: o que Paulo diz que Jesus representa para toda a criação? O que Paulo diz que Jesus representa para toda a criação? Então, você vai ficar com essa pergunta, você vai refletir aí, vai responder, e que bom estar com vocês aqui, finalizando mais uma pré-aula da nossa Escola Dominical de Adolescentes, e que bom ter vocês em nossa companhia. Então, se você puder estar se inscrevendo no canal, curtindo, compartilhando e fazendo o seu comentário, nós ficaremos muito gratos. Então, finalizamos aqui. Que você tenha uma aula abençoada. A paz do Senhor Jesus e até a próxima aula. Tchau, tchau.